Objetividade e resultados de ferramentas digitais de autoavaliação da inteligência emocional e comportamental em programas de formação de novas lideranças. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A formação de novas lideranças em contextos organizacionais complexos, voláteis e digitalizados exige, cada vez mais, programas capazes de medir, desenvolver e comprovar resultados em competências socioemocionais e comportamentais. Ferramentas digitais de autoavaliação da inteligência emocional e do perfil comportamental, quando bem escolhidas e cientificamente validadas, tornam-se ativos estratégicos para empresas, escolas corporativas e instituições acadêmicas interessadas em contratar palestras, consultorias e treinamentos com foco em liderança. Elas permitem transformar conceitos abstratos, como empatia, autocontrole e adaptabilidade, em indicadores objetivos, acompanháveis por painéis, dashboards, isto é, painéis de visualização de dados em tempo real, e relatórios que dialogam diretamente com metas de desempenho, engajamento, clima organizacional e retenção de talentos. Para contratantes de palestras e programas de desenvolvimento, este tema abre diferentes linhas de pesquisa e argumentos de alto impacto comercial. Pode-se, por exemplo, propor trilhas que combinem exposição teórica, aplicação de instrumentos digitais consagrados internacionalmente, devolutivas, feedbacks, ou devoluções estruturadas de resultados, individuais e de grupo, além de planos de ação supervisionados, mostrando como as competências emocionais evoluem ao longo do tempo. É possível ainda desenhar projetos em que os resultados das autoavaliações sejam correlacionados com indicadores de negócios, evidenciando o retorno sobre investimento em liderança. Conferências e workshops podem explorar comparações entre modelos clássicos de inteligência emocional e novas tecnologias de avaliação online, via internet, discutir vieses de autoimagem, uso ético de dados e impacto na cultura de confiança. Dessa forma, a organização visualiza claramente que não se trata apenas de palestrar sobre emoções, mas de oferecer soluções baseadas em evidências, capazes de sustentar decisões de promoção, sucessão e investimento em talentos com segurança e transparência. Resumo. O artigo analisa a objetividade e os resultados de ferramentas digitais de autoavaliação da inteligência emocional e comportamental utilizadas em programas de formação de novas lideranças. A partir de revisão teórico-empírica nacional e internacional sobre inteligência emocional, liderança e avaliação psicológica em contexto organizacional, busca-se compreender em que medida instrumentos de autoavaliação online podem produzir dados válidos, confiáveis e úteis para decisões de desenvolvimento de lideranças. São discutidos modelos clássicos de inteligência emocional, como os propostos por Salovey e Mayer, Baron e Goleman, bem como abordagens contemporâneas de competências emocionais e sociais, relacionando-as a instrumentos digitais amplamente difundidos, tais como inventários de traço, testes de habilidade e avaliações 360 graus, avaliações multifluente que integram a percepção do próprio respondente, de pares, subordinados e superiores. Analisa-se criticamente o potencial dessas ferramentas para apoiar processos de autoconhecimento, planos de desenvolvimento individual e programas corporativos de liderança, ao mesmo tempo em que se discutem limites metodológicos, vieses de desejabilidade social e riscos éticos ligados ao uso de dados sensíveis. Conclui-se que ferramentas digitais de autoavaliação, quando ancoradas em modelos teóricos sólidos, validadas psicometricamente e integradas a intervenções formativas estruturadas, contribuem significativamente para o desenvolvimento de novas lideranças, desde que não sejam utilizadas de modo isolado ou reducionista, mas articuladas a outras fontes de evidência e práticas de gestão de pessoas. Palavras-chave: inteligência emocional, autoavaliação digital, liderança, desenvolvimento de lideranças, competências socioemocionais. Introdução. A discussão sobre o papel da inteligência emocional no desempenho profissional e na liderança ganhou centralidade nas últimas décadas, em grande medida a partir da obra de Goleman, 1995, 1998, 2011, que popularizou a ideia de que o quociente emocional, isto é, a capacidade de perceber, compreender e regular emoções em si e nos outros, explica parcela importante do sucesso no trabalho. Meta-análises posteriores reforçaram essa percepção ao indicar associações consistentes entre inteligência emocional e resultados como desempenho, satisfação e liderança eficaz, ou Boyle et al., 2011, Miao, Humphrey, Qian, 2017. No contexto brasileiro, estudos vêm relacionando inteligência emocional, competências sociais e práticas de liderança em diferentes setores, sugerindo que líderes emocionalmente mais desenvolvidos tendem a criar ciclos de sucesso em organizações de serviço, com impacto positivo sobre clima, atendimento e fidelização de clientes. Campos, Massi, 2020, Lovelock, Uirtes, 2011.
Esse movimento coincide com transformações na gestão de pessoas, que deslocam o foco exclusivo em competências técnicas para incluir habilidades socioemocionais, como autoconsciência, empatia, escuta ativa e capacidade de gerir conflitos, que a Venato, 2014, Dutra et al., 2017. Paralelamente, a digitalização dos processos organizacionais abriu espaço para o uso intensivo de ferramentas online de autoavaliação emocional e comportamental. Plataformas comerciais, como as baseadas no inventário EQI 2.0, modelo de quociente emocional de Baron, isto é, um inventário de traço que mede competências emocionais e sociais ao longo do tempo, em testes de habilidade como o MSCIT, Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, instrumento de desempenho que avalia a habilidade de resolver problemas emocionais, ou em questionários de competências socioemocionais e avaliações, 360 graus, passaram a integrar programas de liderança em grandes organizações e instituições de formação executiva. Programas internacionais de desenvolvimento de líderes têm utilizado avaliações emocionais digitais integradas a cursos presenciais e online, com devolutivas estruturadas, como se observa, por exemplo, na formação em liderança com foco em inteligência emocional da Harvard Division of Continuing Education, que articula um instrumento, 360 graus, a atividades reflexivas e de aprendizagem em grupo. Em ambientes corporativos, as ferramentas digitais de autoavaliação prometem escala, rapidez e custo-efetividade, permitindo que grandes contingentes de líderes em formação recebam diagnósticos personalizados, relatórios gráficos e sugestões de desenvolvimento em tempo reduzido. Plataformas especializadas oferecem relatórios extensos, painéis de dados agregados, comparações normativas e trilhas de aprendizagem associadas aos resultados, Blueck, 2023, Lonte 360, 2025, LeadHR, 2025. No entanto, a adoção acrítica desses instrumentos pode produzir riscos importantes, como a ilusão de objetividade em medidas baseadas apenas em autorrelato, o uso inadequado de scores para decisões de seleção ou promoção e a exposição indevida de informações sensíveis, com impacto sobre a confiança nas relações de trabalho. Diante desse cenário, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: em que medida ferramentas digitais de autoavaliação da inteligência emocional e comportamental, utilizadas em programas de formação de novas lideranças, produzem dados objetivos e resultados relevantes para o desenvolvimento efetivo desses líderes. O objetivo geral deste artigo é analisar criticamente a objetividade e os resultados dessas ferramentas, discutindo seus fundamentos teóricos, suas propriedades psicométricas, seus modos de uso em programas de liderança e seus limites éticos e metodológicos. Justifica-se academicamente esta investigação por 3 razões principais. Em primeiro lugar, a literatura sobre inteligência emocional ainda apresenta debates significativos quanto à natureza do construto, as formas de mensuração, modelos de traço, habilidade e competências, e as fronteiras com traços de personalidade e habilidades cognitivas, Mayer, Salovey, Caruso, 2008, Zeidner, Roberts, Matthews, 2008, Petrides, 2010. Em segundo lugar, a rápida disseminação de instrumentos digitais no mercado, muitas vezes sem transparência quanto a evidências de validade e fidedignidade, cria um descompasso entre o rigor requerido em avaliação psicológica e as demandas práticas de negócios. Em terceiro lugar, a necessidade de aproximar pesquisas nacionais e internacionais, articulando estudos empíricos conduzidos em contextos brasileiros com evidências produzidas em outros países, para orientar programas de formação de lideranças culturalmente sensíveis e cientificamente embasados, Campos, Massi, 2020, Silva, Mendonça, Fleury, 2012. Com base em revisão narrativa de literatura em bases científicas e em documentos técnicos de instrumentos amplamente utilizados, o artigo organiza-se em 3 eixos no desenvolvimento: fundamentos teóricos da inteligência emocional e comportamental e suas implicações para a mensuração, tipologias de ferramentas digitais de autoavaliação e critérios de objetividade, e evidências de resultados de seu uso em programas de formação de novas lideranças, com ênfase em achados, limitações e recomendações práticas. DESENVOLVIMENTO. Fundamentos teóricos da inteligência emocional e comportamental aplicados à liderança. Os primeiros modelos formais de inteligência emocional surgem com a proposição de Salovey e Mayer, 1990, que definem o construto como a habilidade de perceber, utilizar, compreender e gerir emoções em si e nos outros, caracterizando-o como um tipo específico de inteligência. Essa abordagem, denominada modelo de habilidade, inspira o desenvolvimento do MSCIT, teste de desempenho em que respostas são avaliadas com base em critérios de consenso ou de especialidade, Mayer, Salovey, Caruso, 2002, 2008.
Nessa perspectiva, a inteligência emocional é mensurada de forma semelhante às habilidades cognitivas, priorizando tarefas que exigem solução de problemas emocionais e raciocínio sobre estados afetivos. Em contraposição, modelos de traço e de competências, como o de Baron, 1997, 2006, e o de Goleman, 1998, 2011, concebem a inteligência emocional como um conjunto mais amplo de traços de personalidade, disposições e competências socioemocionais, mensurados majoritariamente por meio de autoavaliações. O modelo de Baron organiza o quociente emocional em dimensões como intrapessoal, interpessoal, adaptabilidade, manejo do estresse e humor geral, enquanto Goleman, 1998, 2011, 2015, estrutura suas competências em 4 domínios: autoconsciência, autogerenciamento, consciência social, incluindo empatia, e gestão de relacionamentos. Esses modelos influenciaram fortemente a literatura gerencial ao enfatizar que competências emocionais podem ser aprendidas e desenvolvidas em contextos organizacionais. Chernis, Goleman, 2001, Boyatzis, 2008. Revisões recentes apontam que, apesar de diferenças conceituais entre modelos de habilidade, traço e competência, há convergências importantes na associação da inteligência emocional com indicadores de eficácia em liderança, tais como desempenho de equipe, clima organizacional positivo e satisfação dos liderados. Cote, 2014, ou Boyle et al., 2011, Miao, Humphrey, Qian, 2017. Hopkins e Billy Moria, 2008, identificam, por exemplo, que competências emocionais e sociais predizem sucesso de executivos e executivas, reforçando o argumento de que programas de liderança que desprezam essa dimensão tendem a produzir resultados limitados. No contexto brasileiro, autores têm ressaltado que as lideranças historicamente foram formadas com ênfase em competências técnicas e em estilos autoritários, o que gera desafios adicionais para o desenvolvimento de competências emocionais voltadas a ambientes colaborativos e inovadores. Dutra et al., 2017. Estudos empíricos mostram associações entre inteligência emocional, estilos de liderança e qualidade das relações com equipes, indicando que líderes com maior autoconsciência e autogerenciamento tendem a lidar melhor com pressões, conflitos e mudanças. Campos, Massi, 2020, Molinari, Maciel, 2023. Essa base teórica sustenta a premissa de que a avaliação da inteligência emocional e de padrões comportamentais relacionados é pertinente em programas de formação de novas lideranças. Entretanto, a pluralidade de modelos e instrumentos exige atenção criteriosa na seleção de ferramentas, sob pena de se confundir medidas de traços afetivos estáveis com competências passíveis de desenvolvimento em curto prazo, ou ainda de se tomar como inteligência emocional, o que, de fato, representa traços gerais de personalidade como extroversão ou agradabilidade. Zeidner, Roberts, Matthews, 2008, Petrides, 2010. Ferramentas digitais de autoavaliação, tipologias, potencial de objetividade e limitações. Ferramentas digitais de autoavaliação da inteligência emocional e comportamental podem ser agrupadas, de modo geral, em 3 grandes categorias: inventários de traço, testes de habilidade adaptados ao formato online e avaliações de competências emocionais e sociais, incluindo formatos 360 graus. Em todas essas categorias, a digitalização viabiliza a aplicação remota, correção automática, geração instantânea de relatórios e integração com plataformas de gestão de talentos. Inventários de traço, como o EQI 2.0, são instrumentos de autorrelato em que o respondente indica o grau em que determinadas afirmações o descrevem. Esses questionários são amplamente utilizados em contexto organizacional e contam com evidências consolidadas de validade e fidedignidade em diferentes culturas. Baró N., 2006, Lídia H.R., 2025. Em sua versão digital, o EQI 2.0 e sua extensão, 360 graus, permitem ao respondente e a avaliadores externos responderem online, gerando relatórios que comparam a autopercepção com as percepções de gestores, pares e subordinados. Testes de habilidade, como o MS-SAT, menos frequentes em programas corporativos devido à maior complexidade de aplicação e interpretação, também têm sido disponibilizados em formato eletrônico. Maier, Salovey, Caruso, 2002, 2008. Nesses casos, a objetividade é reforçada pela correção baseada em critérios padronizados de acerto e erro. No entanto, a interpretação dos resultados requer formação técnica mais aprofundada, o que limita seu uso direto por profissionais de recursos humanos sem apoio de psicólogos e especialistas em avaliação. Por fim, avaliações de competências emocionais e sociais, como os inventários de competências desenvolvidos por Boyatzis e colaboradores, Boyatzis, Sala, Trulha, 2012, bem como instrumentos proprietários de empresas de consultoria, baseiam-se em modelos de competência associados a comportamentos observáveis no contexto de trabalho.
Essas ferramentas frequentemente utilizam o formato 360 graus, no qual o líder avalia a si mesmo e é avaliado por diferentes públicos, produzindo um retrato mais amplo de seu repertório emocional e comportamental na prática. Hopkins, Billy Moria, 2008, Cote, 2014. Plataformas digitais especializadas, como as oferecidas por empresas internacionais de avaliação, exploram tais modelos para gerar relatórios detalhados com mapas de calor, perfis dimensionais e planos de ação sugeridos. Blueck, 2023, Lonte 360, 2025. A objetividade dessas ferramentas depende de múltiplos fatores. Do ponto de vista psicométrico, instrumentos bem construídos devem apresentar evidências de validade de construto, de critério e de conteúdo, além de índices satisfatórios de consistência interna e estabilidade temporal. Serrão, Almeida, 2010, Chute et al., 1998. Do ponto de vista metodológico, é preciso considerar vieses inerentes ao autorrelato, como desejabilidade social e falta de autoconsciência, bem como os vieses presentes em avaliações por terceiros, como simpatia ou antipatia prévias, interesses políticos e diferenças de contexto. Zeidner, Roberts, Matthews, 2008. Ferramentas digitais de autoavaliação acrescentaram, a esse cenário, questões ligadas à interface tecnológica. A forma como itens são apresentados em tela, o tempo disponível para a resposta, a possibilidade de resposta em dispositivos móveis e o design da plataforma podem influenciar a qualidade das respostas, seja pela fadiga cognitiva, seja por distrações típicas de ambientes digitais. Ao mesmo tempo, a digitalização permite controles adicionais, como registro de tempo de resposta, identificação de padrões inconsistentes e aplicação de algoritmos para detecção de respostas aleatórias, o que pode aumentar a qualidade dos dados quando corretamente utilizado. Outro aspecto relevante diz respeito à transparência dos fornecedores quanto às evidências científicas de seus instrumentos. Parte das plataformas comerciais de avaliação emocional e comportamental se apoia em modelos conceituais consistentes e em instrumentos validados, disponibilizando manuais técnicos com informações detalhadas sobre amostras, análises fatoriais e indicadores de precisão. Baró N, 2006, Maier, Salovey, Caruso, 2008, Lid Hr, 2025. Outras, porém, utilizam terminologia da inteligência emocional de maneira genérica, sem apresentar documentação técnica robusta, o que dificulta a avaliação crítica por parte de organizações contratantes e pesquisadores. Em programas de formação de novas lideranças, a tentação de adotar rapidamente ferramentas que prometem diagnósticos objetivos pode levar à sobrevalorização de scores numéricos que, na prática, refletem autorrelatos situados culturalmente. Como alertam Zeidner, Roberts e Matthews, 2008, instrumentos de autoavaliação de inteligência emocional tendem a capturar tanto traços afetivos quanto crenças que as pessoas têm sobre as próprias capacidades, o que implica prudência na interpretação dos resultados. Por outro lado, quando esses instrumentos são utilizados como ponto de partida para processos de reflexão guiada, devolutivas qualitativas e construção de planos de desenvolvimento, podem funcionar como poderosos catalisadores de autoconhecimento e mudança comportamental. Chernis, Goleman, 2001, Boyatzis, 2008. Resultados de ferramentas digitais de autoavaliação em programas de formação de novas lideranças. A literatura sobre o impacto de ferramentas de autoavaliação da inteligência emocional em programas de liderança aponta, de forma geral, efeitos positivos sobre autoconhecimento, percepção de eficácia e comportamentos de liderança, ainda que com magnitudes variáveis e dependentes da qualidade das intervenções associadas. Hopkins, Billy Moria, 2008, Clark, 2010, Cote, 2014. Estudos que combinam avaliações digitais com componentes de formação, como workshops presenciais, coaching, processo estruturado de desenvolvimento com apoio de um profissional especializado, individual ou em grupo e atividades de reflexão, tendem a relatar maior retenção de aprendizagem e mudanças comportamentais percebidas por liderados e superiores. Boyatzis, 2008, Silva, Mendonça, Fleury, 2012. Em programas de desenvolvimento de lideranças em organizações brasileiras, observa-se o uso crescente de inventários de competências socioemocionais e de avaliações, 360 graus, como parte de trilhas de formação que incluem módulos sobre autoconhecimento, comunicação, gestão de conflitos e construção de equipes de alta performance. Pesquisas de caso apontam que a devolutiva dos resultados, quando conduzida em ambiente de confiança psicológica, favorece a emergência de relatos honestos sobre dificuldades emocionais, padrões de reação sob pressão e lacunas na capacidade de estabelecer relacionamentos de confiança. Silva, Mendonça, Fleury, 2012, Campos, Massi, 2020.
Além disso, meta-análises indicam que a inteligência emocional apresenta relações significativas com estilos de liderança transformacional e com resultados de equipe, sugerindo que o investimento em competências emocionais pode produzir ganhos indiretos em indicadores de desempenho. Miao, Humphrey, Qian, 2017, Cote, 2014. Programas que monitoram longitudinalmente os scores de inteligência emocional de líderes em formação, comparando-os com indicadores de clima, engajamento e rotatividade, relatam melhoras progressivas nessas variáveis quando a integração consistente entre avaliação, formação e suporte organizacional. Chernis, Goleman, 2001, Boyatzis, 2008. Ferramentas digitais de autoavaliação viabilizam, nesse contexto, análises agregadas que permitem às organizações identificar padrões, como, por exemplo, a predominância de lacunas em autocontrole emocional em determinados níveis hierárquicos, ou dificuldades de empatia em setores que lidam intensamente com clientes. Esses dados orientam o desenho de intervenções focalizadas, otimizando recursos de formação. Plataformas corporativas capazes de integrar resultados individuais e coletivos, de forma anonimizada, têm sido utilizadas para embasar decisões estratégicas em programas de liderança, como a definição de conteúdos prioritários, metodologias de aprendizagem e necessidade de reforço em determinadas competências. Blueck, 2023. Lonte 360, 2025, Harvard Division of Continuing Education, 2025. Entretanto, os resultados positivos não são automáticos. Estudos apontam que a simples aplicação de ferramentas de autoavaliação, descolada de uma proposta pedagógica consistente, pode gerar frustração, resistência e até mesmo cinismo por parte dos participantes, que passam a enxergar avaliações emocionais como mais uma exigência burocrática sem retorno concreto. Chernis, Goleman, 2001, Zeidner, Roberts, Matthews, 2008. Quando relatórios são entregues sem devolutivas qualificadas, corre-se o risco de reforçar rótulos e autoimagens negativas, em vez de promover aprendizagem. Há, ainda, desafios éticos e de governança de dados. Informações sobre inteligência emocional e perfil comportamental são, por natureza, sensíveis, pois se referem a dimensões íntimas da personalidade. O uso dessas informações em processos de avaliação de desempenho, promoções ou desligamentos, sem critérios claros e sem consentimento informado, pode comprometer seriamente a confiança nas relações de trabalho e violar princípios de confidencialidade. Por essa razão, recomenda-se que programas de formação de lideranças que utilizem autoavaliações emocionais definam e comuniquem, de forma transparente, finalidades, limites de uso e formas de proteção de dados, alinhando-se a legislações de proteção de dados pessoais e a códigos éticos profissionais. Em síntese, a evidência disponível sugere que ferramentas digitais de autoavaliação da inteligência emocional e comportamental contribuem para o desenvolvimento de novas lideranças quando estão fundamentadas em modelos teóricos consistentes, apresentam evidências adequadas de validade e fidedignidade, são integradas a processos formativos que favorecem reflexão crítica e prática deliberada, e são utilizadas em ambiente de segurança psicológica e ética. Programas que se limitam a entregar relatórios, sem mediação pedagógica, acompanhamento ou vinculação a planos de desenvolvimento tendem a não produzir os resultados esperados e podem inclusive gerar efeitos adversos. Conclusão. O presente artigo teve como propósito analisar a objetividade e os resultados de ferramentas digitais de autoavaliação da inteligência emocional e comportamental em programas de formação de novas lideranças. Partindo de modelos clássicos de inteligência emocional, de habilidade, traço e competência, e de evidências empíricas sobre sua relação com liderança e desempenho, discutiu-se o lugar dessas ferramentas em um cenário organizacional marcado por alta complexidade, pressão por resultados e digitalização de processos de gestão de pessoas. Conclui-se que a promessa de objetividade das ferramentas digitais de autoavaliação deve ser compreendida de forma cuidadosa. Instrumentos bem construídos e cientificamente validados são capazes de produzir dados úteis e relativamente estáveis sobre aspectos emocionais e comportamentais relevantes para a liderança. Contudo, esses dados sempre serão mediadores de percepções, próprias ou alheias, situadas em contextos culturais e organizacionais específicos. A objetividade, nesse caso, não significa neutralidade absoluta, mas rigor metodológico na construção, aplicação, correção e interpretação das medidas. A análise realizada indica que os maiores ganhos das ferramentas digitais de autoavaliação emergem quando elas são utilizadas como disparadoras de processos formativos e não como fins em si mesmas. Em programas de formação de novas lideranças, avaliações emocionais e comportamentais potencializam o desenvolvimento quando articuladas a trilhas que combinam conteúdos teóricos, práticas reflexivas, coaching e acompanhamento de mudanças ao longo do tempo.
Nesses casos, relatórios individuais e coletivos servem como base para conversas qualificadas sobre padrões de reação, pontos fortes, fragilidades e metas de evolução, favorecendo que futuras lideranças compreendam não apenas o que fazem, mas como e por que fazem, no plano emocional e relacional. Foram igualmente evidenciados limites e riscos. Em primeiro lugar, a dependência exclusiva de autoavaliações pode reforçar vieses de autoimagem, especialmente em contextos em que há pouca cultura de feedback honesto e construtivo. A combinação de diferentes fontes de informação, autoavaliação, avaliação por pares, liderados e superiores, bem como indicadores de resultados, aumenta a robustez das conclusões, mas exige planejamento cuidadoso e sensibilidade ética. Em segundo lugar, o uso indevido de scores emocionais para fins de seleção, promoção ou demissão, sem fundamentação científica e sem mecanismos claros de proteção de dados, pode gerar discriminação, insegurança e deterioração do clima de confiança. Do ponto de vista prático, recomendam-se 3 direções centrais para organizações e instituições que desejem contratar palestras, treinamentos e consultorias sobre o tema. A primeira é a seleção criteriosa de instrumentos, privilegiando aqueles com documentação técnica acessível, evidências publicadas de validade e fidedignidade e alinhamento teóricos a modelos reconhecidos na literatura. A segunda é a construção de programas de liderança que integrem avaliação, devolutivas e formação, garantindo que os resultados das autoavaliações sejam compreendidos como oportunidades de aprendizagem e não como rótulos fixos. A terceira é o estabelecimento de políticas claras de confidencialidade, uso de dados e comunicação com participantes, de modo a fortalecer a confiança e a adesão aos processos. Do ponto de vista acadêmico, o tema aponta diversas possibilidades de pesquisa futura. Estudos longitudinais que relacionem mudanças em indicadores de inteligência emocional e comportamental, obtidos por meio de ferramentas digitais, a resultados objetivos de liderança, como engajamento de equipes, desempenho econômico e inovação, podem aprofundar a compreensão sobre a efetividade desses programas. Pesquisas qualitativas com líderes em diferentes estágios de carreira podem explorar significados atribuídos às autoavaliações e seus efeitos subjetivos sobre identidade profissional e sentido do trabalho. Finalmente, análises comparativas entre contextos culturais distintos, incluindo o Brasil, podem contribuir para o desenho de instrumentos e programas de formação sensíveis à diversidade de estilos de liderança e de expressões emocionais. Em síntese, ferramentas digitais de autoavaliação da inteligência emocional e comportamental representam recursos valiosos para a formação de novas lideranças, desde que utilizadas com rigor científico, responsabilidade ética e integração pedagógica. Em um mundo em que a capacidade de liderar com empatia, lucidez emocional e comportamento ético torna-se diferencial competitivo, investir em instrumentos que promovam autoconhecimento e desenvolvimento contínuo não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica para organizações que desejam unir desempenho sustentável e cuidado com as pessoas. Referências: 1. Baron Helven. Baron Emotional Quotient Inventory, EQI, Technical Manual. Toronto, Multi-Health Systems, 1997. 2. Baron Helven. The Baron Model of Emotional Social Intelligence, ESE. Psicofima, Oviedo, V. 18, SUPL, p. 13 a 25, 2006. 3. Boyatzis, Richard E. Competencies in the 21st Century. Journal of Management Development, Bingley, V. 27, número 1, p. 5 a 12, 2008. 4. Boyatzis, Richard E. Sala, Fábio, Trulha, Cristina. Emotional and Social Competency Inventory, ESI, Technical Manual. Boston, Hay Group, 2012. 5. Blueck 360 Assessment. LR, 2023. Disponível em Blueck. Acesso em 18 de dezembro. 2025. 6. Campos, Gabriel da Silva, Massi, Maria Lúcia Gille. A inteligência emocional e social auxiliando o líder a atuar no ciclo de sucesso nas organizações de serviço. Revista Científica Hermes, São Paulo, número 28, p. 513 a 526, 2020. 7. Chernis, Kerry, Goldman, Daniel, org. The Emotionally Intelligent Workplace, How to Select for, Measure, and Improve Emotional Intelligence in Individuals, Groups, and Organizations. São Francisco, José Beis, 2001. 8. Chiavenato e Dalberto. Gestão de pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. Ed. Barueri, Manoli, 2014. 9. Clark, Nicholas. Emotional Intelligence and its Relationship to Transformational Leadership and Key Project Manager Competencies.
Project Management Journal, Newtown Square, v. 41, número 2, p. 5 a 20, 2010. 10. Cote, Stephanie. Emotional Intelligence in Organizations. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, Palo Alto, v. 1, p. 459 a 488, 2014. 11. Damasio, Antônio R. O erro de descartes, emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. 12. Dutra, Joel Souza et al. Gestão de pessoas, modelo, processos, tendências e perspectivas. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 2017. 13. Goleman, Daniel. Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. New York, Bentham Books, 1995. 14. Goleman, Daniel. Working with Emotional Intelligence. New York, Bentham Books, 1998. 15. Goleman, Daniel. Inteligência emocional, a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. 2. Ed. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. 16. Goleman, Daniel. Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Rio de Janeiro, Objetiva, 2015. 17. Harvard Division of Continuing Education. Emotional Intelligence in Leadership, Training Program. Cambridge, 2025. Disponível em Harvard DCE. Acesso em 18 de dezembro. 2025. 18. Hopkins, Margaret M. Billy Moria, Diana. Social and Emotional Competencies Predicting Success for Male and Female Executives. Journal of Management Development, Bingley, v. 27, número 1, p. 13 a 35, 2008. 19. Launch 360. Emotional Intelligence Assessment. Austin, 2025. Disponível em Launch 360. Acesso em 18 de dezembro. 2025. 20. Lead HR. Emotional Intelligence Assessments, EQI 2.0 e EQE 360. Montreal, 2025. Disponível em Lead HR. Acesso em 18 de dezembro. 2025. 21. Lovelock, Christopher, Uirtes, Jochen. Marketing de Serviços, Pessoas, Tecnologia e Resultados. 7. Ed. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2011. 22. Maciel, Kelvin Custódio, Molinari, Kelly Luana. Estudo Contemporâneo e Transversal, Inteligência Emocional. Indaial, Arque, 2023. 23. Mayer, John D. Salovey, Peter, Caruso, David R. Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test, MSCEIT, Users Manual. Toronto, Multi-Health Systems, 2002. 24. Mayer, John D. Salovey, Peter, Caruso, David R. Emotional Intelligence, New Ability or Eclectic Traits. American Psychologist, Washington, D.C., v. 63, número 6, p. 503 a 517, 2008. 25. Miao, Shao, Humphrey, Ronald H. Qian, Shanshan. A Meta-Analysis of Emotional Intelligence and Work Outcomes, Leadership Effectiveness, Job Satisfaction, and Job Performance. Journal of Occupational and Organizational Psychology, Malden, v. 90, número 2, p. 177 a 202, 2017. 26. O'Boyle, Ernest H. et al. The Relation Between Emotional Intelligence and Job Performance, a Meta-Analysis. Journal of Organizational Behavior, Chichester, v. 32, número 5, p. 788 a 818, 2011. 27. Petrides, Constantinos v. Trait Emotional Intelligence Theory, Industrial and Organizational Psychology, Cambridge, v. 3, número 2, p. 136 a 139, 2010. 28. Salovey, Peter, Mayer, John D. Emotional Intelligence, Imagination, Cognition and Personality, Amityville, v. 9, número 3, p. 185 a 211, 1990. 29. Serrão, Catarina, Almeida, Leandro S. Inteligência Emocional, Adaptação e Validação de uma Escala de Autoavaliação. Psicologia, Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 23, número 2, p. 301 a 308, 2010.
30. Silva, Anielson Barbosa da Mendonça, Josiel Lopes, Fleury, Maria Tereza Leme. Desenvolvimento de competências de liderança em programas corporativos, um estudo de caso. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 16, número 4, p. 588 a 606, 2012. 31. Zeidner, Moshe, Roberts, Richard D. Matthews, Gerald, The Science of Emotional Intelligence, Current Consensus and Controversies. European Psychologist, Göttingen, v. 13, número 1, p. 64 a 78, 2008. Hashtag Estudando como ou Sempre Aprendendo como Nunca.